descobrir qual era o princípio e por que que ele nos falou aquilo, né? Então a gente teve Tem algum os dois exemplo tipos. assim? Algum exemplo? Eu tenho, Você por lembra algum? exemplo, eu era ainda solteiro. Eu não sei se eu estava já namorando a Kelly, é possível que sim, mas acredito que a gente não estava noivo ainda. Mas um dia eu recebi lá em Guarapuava um pregador de fora, veio de outro estado, e na verdade era um médico que também pregava, né? E nós estávamos no carro, acredito que eu fui buscá-lo no aeroporto de Curitiba, porque veio de um estado distante, e a gente estava conversando, de repente ele virou para mim e falou: olha, eu não vi aliança no seu dedo, você é casado ou é solteiro? Né? Eu falei: não, eu ainda não me casei, eu sei que a Kelly já estava na minha vida nessa época. E ele falou assim para mim: olha, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você já tiver casado e tiver o seu primeiro filho, e ele tiver mais ou menos uns 2 anos e meio de idade, aí eu comecei a fazer as contas, pelo menos um ano para casar. Depois de casar, a gente queria ficar 3, 4 anos sem filho. Depois Sim. vem a gravidez, depois vem a idade que ele falou do filho. Eu pensava, esse negócio está muito longe. A primeira coisa Muito que eu longe. pensei, eu falei: o que quer que ele me diga, eu não vou nem lembrar disso. Ele parou a conversa e falou para mim: embora o que eu estou te dizendo seja muito distante, e na minha conta foram no mínimo 7 anos, né? Eu acabei tendo Israel com 2 anos e meio de casado, então a gente encomendou ele antes dos 2 anos, não foi como eu planejava no início, embora a gente tenha planejado, ajustado o plano depois, a conta dá pelo menos 7 anos. Ele falou: quando isso acontecer, você vai lembrar o que eu estou te falando. O Espírito Santo vai te trazer à memória Meu essa conversa. Deus. Falou: quando seu filho tiver uns 2 anos e meio de idade, vai ter um dia, vai ser um dia só, onde ele vai te enfrentar, te desafiar e medir força com você como nunca antes e de uma maneira que não combina com o temperamento e o comportamento dele. Ele diz: nesse dia o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou te dizendo, porque você não pode recuar. É um momento onde vai ser decidido quem é que manda nessa história. E Uau. você, por mais difícil que seja, não pode recuar. Eu achei aquilo uma loucura. Depois, o tempo foi descobrir que entre 2, 3 anos eles começam a fase de desafio e tal. Acredito que ele pudesse até ter conhecimento natural disso, mas a precisão, né, dos detalhes das datas. Então, finalmente chegou esse dia. Não sei se o Israel estava para completar 2 anos e meio ou recém-completado, mas Dois foi anos e ali. meio. Se não foi muito perfeitinho, 2 e meio, foi nessa fase. E aí um dia ele realmente, eu fui corrigi-lo a respeito de algo e ele não voltava atrás, ele não cedia: não vou pedir desculpa, não estou errado, não. Mas assim, parece que uma coisa tinha entrado dentro dele, não parecia meu filho, cara. E eu disciplinei uma vez, não cedeu, a segunda vez não cedeu, a terceira vez não cedeu, e vai ficando difícil para nós, os pais. O pai não tem prazer em corrigir o filho. Rapaz, eu não contei, mas assim, passou de meia dúzia. Eu não sei, chegou em 9 vezes. E ele não cedia. Né? E chegou uma hora eu não aguentava mais. Eu fui chorar num canto e dizer: Deus, eu não consigo continuar disciplinando esse menino. É uma criança, tem que ter um limite. Uau. Apesar de nunca ter, né, cruzado o limite do abuso, eu estava me sentindo assim: parece que eu estou chegando perto. E nessa afastada que eu dei chorando, cara, eu chorava, eu não entendi o que estava acontecendo. Rapaz, eu vi aquela conversa com o médico, eu vi eu no carro, eu vi ele falando: o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E cara, eu voltei e falei: olha, nós vamos virar a noite inteira se você quiser. Eu lembro, né, que já era a noite. Né? Eu falei: eu vou te disciplinar até o fim da sua vida, eu não vou parar, porque o que é certo, você não vai me enfrentar, né? E só vai ficar pior para você. Falei: eu amo você, talvez você só vai entender minha firmeza outro dia. E cheguei junto. E cara, Uau. aquela permanência, não sei se foi na primeira ou na segunda, mas assim, eu não estendi muito mais. Foi quando ele quebrou. Ele me abraçou, ele chorou. É um negócio assim que eu não sei explicar. Nossa relação mudou a partir daquele dia. Né? É como se de alguma forma algo entrasse no coração dele. Esse foi o primeiro ponto marcante. O segundo, o Israel estava assim, para completar 7 anos de idade. Eu sei porque aconteceu no fim de semana do aniversário da Kelly.
né? A gente recém tinha mudado para Curitiba, então eu sei exatamente, foi em março de 2005 isso. Israel estava com 6 para 7 anos de idade, né? E eu tive que discipliná-lo. A gente estava com outras famílias numa casa de praia cedida, descemos para passar o fim de semana do aniversário da Kelly, e os filhos brincando, nós descemos na Sim. quinta-noite. Eu lembro que eu falei para a Kelly, eu preciso da sexta-feira de manhã para terminar um livro que eu tenho prazo para entregar o material para a gráfica. Estava naquela revisão final, né? E falei, é o único momento onde eu não vou estar envolvido na diversão. O resto, nem o domingo, eu não tinha agenda, era tudo da família. Muito bom. E eu lembro que já o meu trato era até meio-dia, eu correndo para terminar. Então era umas 11 da manhã, a porta do quarto abre, o Israel entra e fala assim, eu sei que eu estou errado e mereço apanhar. Eu lembro que eu brinquei assim, falei, uau, réu confesso, isso aí já ajuda o meu trabalho. Né? Aí ele nem teve tempo de continuar, entrou uma outra menina, filha, né, de um outro casal que estava lá conosco, que era um pouquinho mais velha que ele, pouca coisa, não sei, chegava um ano e meio. Ela entra e fala assim, pastor Luciano, Israel me bateu. Quando ela falou isso, mas meu sangue ferveu, Douglas, porque assim, desde que esse menino se entende por gente, Sim, sim. né, eu digo para ele, tem situações que você tem que evitar a briga. A Bíblia diz, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens, mas em mulher não se bate, mulher não se agride, né? Então assim, era quase um terrorismo a ênfase. E quando ela falou isso, eu respirei, né? Eu pensei, não faça bobagem, não se perca no processo. Eu ainda consegui pensar e dizer o que é que aconteceu, né? Aí ela falou assim, eu acho que foi ela mesmo, começou antes, ela falou assim, o Israel me deu uma chinelada nas costas. Quando eu falou isso, eu já olhei pro meu chinelo, assim, primeira coisa que eu pensei, falei, vou dar nele para ele ver o que é bom. Nunca fiz isso antes, nunca, não fiz no dia, nunca fiz depois, mas na hora era o pensamento, falei, eu quero a história Instinto, né? toda desde o começo, como isso começou. Ela falou assim, eu peguei uma garrafa PET dessas de refrigerante, de plástico, vazia, e dei na cabeça dele. Aí ele tomou da minha mão e deu de volta em mim. Né? Perdão, foi assim que começou, do chinelo veio depois. Eu falei, até aí tá tudo certo, porque você começou e ele só te deu de volta. Ela falou, até aí tá tudo certo. Né? Ela falou, mas só porque eu falei não doeu, e lógico não vai doer, aquele plástico é mole, era uma brincadeira. Vazia, né? Ela falou, só porque eu falei não doeu, ele pegou o chinelo e me deu a chinelada. Perdão, foi nesse momento que contou. Ela falou, mas eu não dei chinelada nele. E ele já tinha me dado a garrafa PET de volta, não precisava ter dado a chinelada. Eu olhei já de cabeça abaixo, falei, foi assim, meu filho? Ele falou, foi. Eu pedi licença para ela saiu, fechou a porta do quarto, né? Eu ainda querendo passar a mão naquele chinelo, porque eu estava assim muito indignado com o que ele fez, e o Espírito Santo falou comigo, você está prestes a perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho como você nunca fez. Douglas, eu não estava orando, eu não estava com raiva, pelo contrário, eu estava com raiva, eu não estava assim, naquela espiritualidade, mas No espírito ali, né? aquele testemunho veio tão claro e nítido que eu desisti de pegar o chinelo por causa disso. Aí eu falei, filho, você sabe o que você vai apanhar? Ele falou, porque você me ama, você me ensina. Eu falei, para parar, você decorou isso, você nunca entendeu. A hora que eu falei para ele, você decorou e nunca entendeu, o Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu. E é por isso que você não tem conseguido ensinar. Cara, eu apanhava quase todo dia dos meus pais. Né? Mas era assim, difícil. Já cheguei a apanhar assim, não tinha merecido. Eu falei pra minha mãe, apanhei à toa. Ela falou, a próxima que aprontar já tá apanhado, porque era tanto, ficou meio de crédito, entendeu? Então, assim, eu realmente nunca entendi de uma maneira profunda o que eu ministrei ele aquele dia. Foi um negocinho pra mim e pra ele. Né? Aí eu falei, filho, você sabia que foi Deus que mandou os pais corrigir os filhos? Ele olhou pra mim e falou, não. Até então ele sabia que eu fazia. Aí comecei na Bíblia, cara, desde Provérbios, fui transicionando, Você mostrando. abriu? Abri texto por texto, eu lia, né, para ele, eu mostrava para ele, e aí fui conversando, comecei a dar as razões. Falei, olha, nenhum pai quer bater no filho. Eu falei, teve uma vez, você tinha uns 2 anos e meio de idade, que eu não sei se você se lembra, você me enfrentou, eu tive que te corrigir várias vezes. Eu falei, você chorava num canto, eu ia chorar no outro para você não ver.
Eu falei, para mim como pai, se eu pudesse eu trocava, eu preferia apanhar do que bater. Eu lembro que ele falou, sério? Eu falei, também não se anime, que isso não vai rolar aqui hoje. Né? Mas assim, a conversa, cara, eu percebia que o Espírito Santo me conduzia de uma forma que aquilo era a sabedoria do alto, não era uma coisa assim planejada. E eu fui ministrando. E aí chegou um ponto que eu falei, olha, o propósito, a razão da disciplina é para que você entenda que não vale a pena errar, que tem consequência. Mas isso é para prevenir, não é para que você continue errando e apanhando. Né? E a conversa, cara, ela foi rendendo de um jeito, e depois eu terminei e falei, olha, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos consertar a situação com Deus, porque você não só me desobedeceu, você desobedeceu o Deus que manda obedecer os pais, você desobedeceu o princípio bíblico, né? Eu falei, depois você vai consertar com a menina e com a família dela, mas primeiro com Deus, e depois que a gente resolver isso com Deus, eu vou te disciplinar, não pense você que você vai escapar. Aí eu falei, vamos dobrar o joelho e orar. E ele falou, pai, eu tô com vergonha de Deus. Quando ele falou isso, eu percebi que ele estava entendendo. Eu falei, eu acho bom ter vergonha mesmo, filho. Nesse momento que o que você fez foi errado. Mas lembre que nós vamos justamente pedir e receber esse perdão. Né? Aí depois da gente orar, eu lembro que eu falei para ele, fica de pé, mão na mesa, que é a mesa que eu estava com o computador escrevendo, parecia a polícia dando baculejo, ele com as mãos para frente, né? Mão na mesa. E eu lembro que ainda falei para ele, não desvia, não põe a mão, não se defenda, não corra, você vai ficar aí esperando. E eu fiz até um terror, eu falei, vai ser a chinelada da sua vida. Falei, papai, não trouxe a varinha que te corrige, eu não vou usar a mão que te abençoa, te acaricia, eu vou pegar esse chinelo aqui e vou dar no seu traseiro. Aquela ideia da chinelada nas costas igual já estava abandonada, né? E falei, filho, vai ser uma só, mas vai ser inesquecível. E aí, em nome do Senhor dos Exércitos, eu dei aquela chinelada, ele mordeu os lábios, ele segurou assim, ele não chorou com a chinelada, mas ele virou para mim e ele me deu, cara, esse negócio faz quanto tempo? 16 anos. Eu me emociono até hoje cada vez que eu vou falar nisso. Ele me deu um abraço apertado, estilo aquele da história que eu contei dos 2 anos e meio. Mas ele me abraçou e ele falou, pai, muito obrigado porque você me ama e você me ensina. Só que agora não era aquela coisa decorada. Ele virou assim, soltou o abraço, me encarou. Eu lembro que ele segurou minhas bochechas assim, ele falou, pai, presta atenção. Você pode achar que eu sou muito novo para te fazer a promessa que eu vou fazer. Mas ele disse assim, eu entendi o que você me falou hoje. Ele falou, ele era criança, ele falou, não foi só aqui, ó. Eu entendi dentro do meu coração, uau, não é só na cabeça. Ele falou assim, essa foi a última vez que você me disciplinou. Ele disse, nunca mais você vai me disciplinar de novo. E nunca mais eu disciplinei ele de novo, Douglas. É um negócio assim, eu sendo pai, vivendo a história, lógico que eu acredito, mas se alguém me contasse a história, eu ia ficar assim, não sei. É lógico que tive que dar bronca, tive que dizer, vai jogar menos videogame para estudar, mas assim, esse nível de disciplina, não. E obviamente isso tudo impactou a Alissa muito cedo, né? Como ela está sempre 3 anos atrás, eu sei que ela ainda continua sendo corrigida, mas ela também não passou da idade dele. Se passou, nós estamos falando de meses, não foi muito além, porque assim, a gente também conseguiu entender, ministrar o coração. Então assim, foram 2 momentos tão marcantes que eu não teria conseguido sem o auxílio do Espírito Santo. Então assim, quando eu falo, gente, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, as pessoas acham que é só direcionamento profético, de grandes decisões. Gente, no dia a dia, nós precisamos dessa sensibilidade. É lógico, o que a gente já conhecia da palavra, o que depois foi entendendo e aplicando.